Ah, nossa, dessa música aí deve estar atrapalhando a aula, né? Não, tranquilo. O quarto atrapalhando só é a música do Gás, a música do Ovo. Vamos lá, pessoal. Tá todo mundo me escutando aí? Vamos dar continuidade? Estão me escutando ou não? Certo? Entenderam aqui? Então, é isso daqui, ó. Pressão em todo o sistema, certo? É igual. Pressão que aplica em A1 é a mesma de A2, certo? Em todo o sistema. E o volume também é o mesmo, de deslocamento é o mesmo. Esse volume é igual a esse. O que vai mudar aqui é a força, né? Você aplica uma força pequena no êmbolo pequeno, a força se torna maior num êmbolo grande, tá? Porque existe essa relação de pressão, né? Força sobre área, tá? Então, área 2 maior que a área 1, força 2 maior que a força 1, certo? Então, a variação, aumento ou diminuição da intensidade da força dependerá da relação entre a área e o êmbolo, tá? É aquele esquema que eu falei para vocês. Pressão é força sobre área. Então, é essa relação. Ok? Analisando o caso aqui da prensa hidráulica, né? Voltando aqui a esse assunto, né? Vamos lá. Vou voltar aqui. Um saco, hein? Analise o caso de uma prensa hidráulica que necessita manter em equilíbrio uma carga de 350 quilos sobre um pistão de área maior. Saiba que os pistões dessa prensa têm área de 2 metros quadrados, tá? E 40 metros quadrados, certo? Nessas condições, qual deve ser a intensidade da força aplicada perpendicularmente ao pistão de área menor? Tá fácil, né, pessoal? Quer que eu faça essa ou não? Ou tá fácil aí para achar? Hein? Quer que eu faça? Porque aqui na realidade, por exemplo, você viu que a carga aqui, ó, para você levantar aqui, ela está em 350 quilos, né? Certo? 350 quilos você tem que transformar para força, certo? O que, que eu faço? Eu pego esses 350 e multiplico pela gravidade. Vai dar a força em Newton, certo? Primeira coisa que tem que fazer é isso. Então vamos lá. Deixa eu inserir aqui, ó. Né? P não é. Não é P, não é 350 vezes 10. Vai dar 3.500 Newton, certo? Só cachorrada. 3.500 newtons, né? Certo? Aí você vai ter que transformar. Você transformou aqui para 3.500 newtons, certo? Vamos lá. Aí fica. Vamos lá. A fórmula. Inserir a fórmula aqui. Esses cachorros são terríveis, cara. É igual a força 1 dividido pela área 1, certo? Que é igual a força 2 dividido pela área 2. Ok? Nesse caso aí, qual que é a minha força 1, certo? Então vamos analisar o caso lá, né? Analise o caso de uma prensa hidráulica que necessita manter em equilíbrio uma carga de 350 kg sobre um pistão de área maior, tá? Então, esses 3.500 newtons está aplicado sobre F2, tá? Sobre a área do pistão da área maior, certo? Então, eu sei que o F2 é 3.500 newtons e sei também que a área maior é 40 metros quadrados, certo? Aí vamos continuar lendo o problema. Saiba que os pistões têm essas medidas aqui. E eu sei também que a área 1 é essa área menor aqui, é 2 metros quadrados, certo? Nessas condições, qual deve ser a intensidade da força aplicada perpendicularmente ao pistão de área menor? Então, o que ele quer aqui, ó, é a força 1. Então, é só aplicar a fórmula, né? Vamos lá. Então, vou aplicar isso daqui, ó.
Então fica F1, qual que é o valor de F1? Vamos lá. Isso é igual a F1. Então, F1. O valor da força F1, qual que é? F1 eu não tenho, preciso calcular, certo? Que é o que ele está pedindo no problema. A área 1 eu tenho? Tenho. Está aqui, ó, 2 metros quadrados, certo? O F2 eu tenho? Tenho. 3.500 newtons, que eu já calculei, certo? Então, aqui, ó, 3.500 newtons, dividido por... Tem o F2? Ou o A2? Tenho. Qual que é a área 2? É o 40 metros, né? Então, sobre 40, tá? Então, preciso calcular F1. Então, F1 vai ser igual... Aí você faz a multiplicação em cruz, né? F1 multiplica por 40, só que o 40 eu já vou passar para outro membro. E 3.500 vezes 2. Então, vai ficar isso daqui, ó. F1 é igual a 3.500 vezes 2, dividido por 40. Certo? Entenderam aí, pessoal? Alguma dúvida aí? Entenderam aí? Então vamos lá. 3.500 vezes 2 dá quanto? Estão me escutando aí? Pessoal? Tá me Sim. escutando aí? Tranquilo aí? 3.500 vezes 2 dá quanto? 7.000. 7.000. Aí você pega os... Opa, vamos fazer, inserir a fórmula lá, né? 7.000 dividido por 40. Quanto que dá 7.000 por 40? Qual que é o valor, o resultado final aí? 7.000 dividido por 40 dá quanto? Já calcularam? E aí, pessoal, quanto que deu aí? 7.000 dividido por 40 dá 175? 175 o quê? 175 newtons é o valor da força F1, tá? Então você vai aplicar uma força de 175 newtons em F1, certo? Para você levantar uma força do outro lado de 3.500 newtons. Beleza? Entenderam aí essa composição? Tá? Então, mais para vocês entenderem como é que funciona aqui, ó. Certo? Ok? Vamos dar continuidade aqui, ó. Essa parte aqui tranquilo, tá? Teorema de Stevin, certo? Eu acho que eu não coloquei em nome para você, mas isso daqui é aquele cálculo da profundidade, né? Quanto maior a profundidade dentro de um líquido, maior é a pressão, certo? Isso é o que o Teorema de Stevin ele nos explica, tá? Então, nós lemos aqui, ó, os corpos imersos em líquido, eles ficam sujeitos à pressão exercida por esse líquido, tá? Em todas as direções. Então, para calcular a pressão, nós utilizamos o Teorema de Stevin, que é aquela fórmula lá que eu falei para vocês. Pressão é igual à densidade do líquido vezes a gravidade, que é o G, e vezes a altura, tá? Certo? Então, é exatamente isso. Então, nós temos aqui um recipiente com uma altura H, certo? De base, a base, que é a área do recipiente, certo? Nós temos que volume é isso daqui, ó, é a área vezes a altura, tá? Se ele estiver totalmente cheio de líquido, o volume desse líquido será volume igual a área vezes a altura. A pressão exercida pelo líquido no fundo do recipiente será isso. Pressão é igual a força dividido pela área, tá? Só que área, volume, o que que é? Volume é área vezes H. Nós vamos continuar com esse cálculo aqui. Como a quantidade de massa depende do volume do recipiente, podemos relacionar a massa do líquido com o volume do recipiente, certo? Então, nós vemos aqui que densidade, nós estudamos isso, né? O que é densidade? Densidade é massa
dividido pelo volume, certo? Então, se eu quero calcular a massa, eu sei que massa, eu pego esse volume que está dividindo aqui, ó, ele passa multiplicando para o outro lado. Então, vai ficar massa igual a densidade vezes o volume. E eu sei que volume é o quê? É a área vezes a altura. Então, ele vai resultar nessa fórmula aqui, ó. Pressão é igual a D, que é a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura, tá? Então, nós fizemos tudo isso para chegar a essa fórmula aqui, tá? Então, o que que acontece? Pela equação, percebemos que a pressão de um líquido sobre um corpo imerso nele não depende das características do corpo. Ou seja, se for você de 30 quilos, né, ser colocado numa profundidade de 20 metros, a pressão exercida sobre aquele corpo de 30 quilos vai ser a mesma pressão exercida sobre um corpo de 80 quilos, tá? Não varia de acordo com o peso do corpo, tá? O que que varia? Essas três condições aqui. É a densidade do fluido, é a gravidade e é a altura, a profundidade em que ele está imerso, tá? Voltando aqui à fórmula, né, sobre a pressão debaixo da água, é a mesma coisa. O que que vai surgir na pressão, né? Seria a pressão atmosférica mais a densidade do líquido, do fluido, vezes a gravidade, vezes a altura. Beleza? É exatamente isso daqui. Então, você imagina aqui uma represa, tá? Olha uma represa aqui, ó, que bonito. O cara está aqui no fundo, a pressão. Qual que é a pressão que age aqui, ó? Nesse P aqui, ó. Tá vendo meu cursor aqui? Então, qual que é a pressão que age aqui? A pressão que vai agir aqui vai ser a pressão atmosférica, que age por sobre a água, na superfície da água, mais a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura. Beleza? Até aí, entenderam? Então, é isso que vai agir. Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Entenderam aí, pessoal? Então, pressão é isso, tá? Pressão, isso aqui nós estudamos toda a parte de hidroestática, certo? Hidroestática. Deixa eu voltar aqui com vocês. Vamos retornar aqui, que vai ter um... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Espera aí, só um minuto. Deixa eu só mostrar uma situação aqui para vocês. Só um minutinho só. Eu acabei comendo uma bolinha aqui. Espera aí, só um minuto. Vamos lá, power. Pressão. Vamos voltar aqui. A questão 6. Então, 5. Aqui. Acho que é essa daqui. Vamos lá. Flutuabilidade, princípio de Arquimedes. Eu não peguei a parte com vocês, tá? Espera aí que eu vou abrir aqui, ó. Fica mais fácil. Ok. Vamos voltar aqui. Princípio de Arquimedes. Tá. Agora sim.
Está todo mundo vendo? Tá todo mundo vendo aí, né? Flutuabilidade, tá? Então nós também aprendemos um pouco sobre isso daqui, né? Flutuabilidade, certo? Depois eu vou passar para vocês para você poder. Bom, vocês têm o material aí, tá? Então flutuabilidade, um corpo sólido pesa menos submerso num líquido ou num gás do que num espaço livre, tá? Então nós estudamos aquele princípio de empuxo, né? Que, por exemplo, se você pegar um peso fora da água, ele tem um peso que aparenta fica mais pesado, é o peso real dele, né? Quando você joga ele dentro da água, ele dá a impressão que ele é um pouco mais leve. Por que acontece isso? Porque existe uma força de empuxo que tende a empurrar esse objeto para fora da água, certo? Então, esse é o princípio da flutuabilidade. Nós estudamos esse princípio de Arquimedes, né? A teoria de Arquimedes, diz que todo corpo totalmente imerso ou parcialmente imerso em um determinado líquido, ele fica sujeito a uma força vertical, de baixo para cima, tá? Esse é chamado de empuxo, né? E nós estudamos o quê, né? Que empuxo é o quê? Seria igual a P, que é igual a M vezes G. Aí nós temos a fórmula, né? Que nós estudamos. O que é? Vamos lá, vamos voltar aqui. Nós estudamos que empuxo é isso, né? É massa. Desculpa, empuxo é dl, que é a densidade do líquido, certo? Do fluido que está o objeto lá dentro do fluido, certo? Vezes o volume deslocado, vezes a gravidade, tá? Então, empuxo é justamente isso, certo? Essa relação entre densidade do líquido, volume deslocado, que é aquilo que cai para fora, e vezes a gravidade. Nós temos um exemplo aqui, ó, certo? Nós temos um exemplo aqui, ó. Você está vendo aqui, ó? Esse objeto aqui, ele só tem metade dele para dentro do fluido, certo? Então, o que seria o empuxo disso daqui? Como é que eu calculo o empuxo? O empuxo eu calculo. O empuxo é igual... Vamos voltar de novo aqui. Empuxo é igual à densidade do líquido, certo? Vezes o volume deslocado. O que seria o volume deslocado? É só essa parte de baixo aqui, ó, que está imerso dentro da água, tá? Vezes a gravidade. Beleza, pessoal? Tá? Entenderam aí? Então, quando eu falo empuxo é a relação entre densidade do líquido, do fluido, vezes o volume que vai ser deslocado. Você joga o peso lá dentro, só aquele que estiver imerso, aquela parte que estiver imerso, é o volume deslocado, vezes a gravidade, tá? Vamos resolver um probleminha disso daqui, ó. O princípio de Arquimedes explica justamente isso, ó. Se você colocar um líquido totalmente, um objeto totalmente dentro da água, tá? No caso aqui, o volume deslocado vai ser todo o volume desse objeto, tá? Se ele estiver parcialmente imerso, o objeto parcialmente imerso é o que vai ser o volume deslocado, tá? Então, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, vamos pegar um probleminha aqui, ó. Esse problema, por exemplo. Lembra dele? Então, ele diz o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar o item 2 aqui, ó. Um bloco cúbico de aresta igual a 4 centímetros. Quer dizer, quando eu falo que é um bloco cúbico, dá a entender que as 3 medidas deles, comprimento, largura e altura, são de 4 centímetros, certo? Eu estou pegando um bloco cúbico. Aresta igual a 4 centímetros. Então, ela é 4 de largura por 4 de altura por 4 de espessura, certo? É colocado em equilíbrio, imerso inicialmente em um líquido A, certo? Você tem um líquido A, então ele está imerso aqui, ó, de densidade igual a 0,90 gramas por centímetro cúbico, ok? Então, essa daqui é a densidade do líquido A, beleza? Em seguida, o mesmo bloco é imerso em um líquido B. Eu pego esse mesmo bloco e coloco no líquido B.
Só que se percebe-se o seguinte, que esse bloco ele afunda mais no líquido B, certo? Ficando uma parte pequenininha fora da água, né? O restante fica tudo submerso à água. No caso aqui, 3 centímetros ele fica debaixo da água, tá? O que ele faz a pergunta aqui, ó? Ficando em equilíbrio conforme a ilustração abaixo. A densidade do líquido em B, em grama por centímetro cúbico, é D, é isso que eu preciso saber. Qual que é a densidade desse líquido B, certo? Como é que eu faço essa operação aí? Vocês têm alguma sugestão? Quero ouvir vocês agora. Hein, pessoal? 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 Estão me escutando aí? Sim. Como é que eu faço isso daqui agora? Preciso calcular o empuxo, não é isso? Usar a fórmula do E igual a Isso. P. E é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume deslocado. Isso. Primeiro, como é que eu calculo o volume deslocado da figura A, do líquido A? Não é um bloco cúbico aqui de 4 centímetros? Quanto está submerso? Ó, 2. 2 centímetros. Aí fica fácil. O volume deslocado seria 2 centímetros vezes Mais 4 vezes 4. Você só considera o volume daquilo que está submerso dentro do líquido. Tá? Então, quanto é que fica o volume aí? Calcula aí para mim. Volume. Quanto é que fica aí o volume deslocado? Acharam aí o resultado? É 4 vezes 4 vezes 2. Certo? É a altura, certo? Vezes largura vezes o comprimento. Certo? 4 por 4 vezes 2. Eu só vou ter que considerar o bloco em que ele está imerso, né? Então, nesse caso aqui, o volume deslocado é 32, certo? Correto? Isso. 32 vezes o líquido, densidade desse líquido A. Qual que é a densidade do líquido A? Dá uma olhada no problema aí. No problema 2. 0,90. 0,90. Então, é vezes 0,90, certo? Vezes... E qual que é a gravidade? A gravidade é quanto? A gravidade não é 10? 10 metros por segundo ao quadrado? Certo? Então, eu pego esse valor e multiplico com 10, certo? Vai dar quanto o empuxo aí? O empuxo dá quanto aí, pessoal? Ó, multipliquei, né? Não fiz? Não achei o volume? O volume deslocado, quanto que é? 4 vezes 4 vezes 2, certo? Vezes 0,9. Né? 0,90 seria a densidade. Vezes 10, que é metros por segundo, né? Aplico a fórmula. Dá quanto o empuxo aí? 288, não é? Certo? Positivo, positivo. Deu 288. 288 o quê? 288 newtons, né? Newtons por centímetro quadrado, certo? Eu achei o empuxo desse líquido A. Esse mesmo empuxo eu uso para o líquido B, tá? Vai ser o mesmo empuxo para o líquido B. Só que aí, no caso, eu tenho que calcular a densidade do líquido B. É um outro líquido. O que não muda aí, não vai mudar o empuxo, não vai mudar. Aí você vai mudar o quê? Vai mudar o volume, né? O volume de imerso, ó. O volume imerso aqui já é maior, ó. Tá vendo? A profundidade dele, ó. Ele entrou no líquido B 3 centímetros aqui dentro da água, dentro do fluido, certo?
Então, o que eu vou ter que achar? Vou ter que achar o volume deslocado disso daqui, ó. Certo? Se eu sei que é um bloco cúbico, então vai ser 4 vezes 4 vezes 3. É esse volume aqui, ó. Quanto que dá 4 vezes 4 vezes 3? Deixa eu fazer aqui para vocês, ó. É isso que eu ia pedir, professor. Fazer fica mais fácil, né? Dá um exemplo fazendo só para... Então vamos lá. Líquido A. Líquido A. Vamos fazer a fórmula aqui, ó. Líquido A, certo? Então, líquido A. Então, eu vou ter que calcular empuxo, né? Empuxo é igual ao quê? Densidade do líquido vezes volume deslocado, VD, vezes a gravidade, certo? Eu considero a gravidade é sempre igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? 10 metros por segundo ao quadrado, ok? 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Esse é a gravidade. Então, aí eu preciso calcular o quê? Calcular esse empuxo, certo? O que é empuxo? Empuxo é igual a... O que é a densidade do líquido? Tem aqui, ó, a fórmula. Densidade do líquido A, está aqui, ó. Um bloco com volume de aresta igual a 4 centímetros é colocado em equilíbrio, imerso inicialmente em um líquido A de densidade igual a 0,90 gramas por centímetro cúbico. Então, vou lá e coloco esses dados aqui, ó. Então, a densidade aqui é igual a 0,90 gramas por centímetro cúbico, certo? Vezes... E o VD? Qual que é o valor do VD? Vamos lá. VD, ó. O VD, na realidade, o volume deslocado é só... Eu considero só a parte do bloco em que ele está imerso na água, tá? Então, é só essa parte aqui, ó. Só a parte que está imerso. Então, tem que multiplicar, ó. Isso aqui não é um bloco cúbico de aresta 4 centímetros? Bloco cúbico de aresta 4 centímetros quer dizer que todas as medidas são iguais, ó. 4 vezes 4 vezes 4. Só que aqui eu não considero 4 de altura, eu só considero o que está imerso, que é os 2 centímetros. Então, para calcular o volume, o que eu faço? Eu multiplico 4 vezes 4 vezes 2. Eu só estou considerando o volume dessa área do bloco que está imerso. Entendeu, pessoal? Então, o que eu faço? Eu vou ter que colocar na fórmula, tá? Vamos lá. Vai colocar na fórmula aqui, ó. Então, vamos lá. Vezes... Vamos lá. Vezes 4 vezes 4 vezes 2. Ok? Que eu só estou considerando que está imerso. Vezes... Está terminando a aula aqui, mas tudo bem. Vezes a gravidade. Qual que é a gravidade? A gravidade não é 10 metros por segundo? Eu coloco aqui, ó, 10. Certo? Eu acho o empuxo aqui, ó. Então, quanto que dá? 4 vezes 4 vezes 2 dá 32, certo? Vezes 0,90 vezes 10. E vai dar aquele valor que eu falei para vocês, 288, né? Aí o empuxo é 288 gramas. Seria gramas, deixa eu colocar aqui a fórmula, né? 288 gramas por metro quadrado. 288 gramas por centímetro quadrado, né? Tá? Centímetro quadrado. Certo?
Achei esses 288, que é o empuxo. Eu achei o 288, que é o empuxo, certo? Agora eu vou calcular... Opa! Agora eu vou calcular nesse caso do 2 aqui, ó. Tá? Tem que calcular esse daqui, ó. Então, eu quero saber o quê? O que que ele está pedindo o problema aqui, ó? Em seguida, o mesmo bloco, é o mesmo bloco. Ele foi imerso no líquido B, ficando em equilíbrio conforme a ilustração abaixo, tá? Então, eu peguei o mesmo bloco e coloquei nesse líquido. Só que nesse líquido aqui, ele afundou, certo? Aí, o que que eu tenho que calcular? A densidade do líquido B, que eu não tenho. Então, vamos lá. Vamos aplicar a fórmula de novo, tá? Nesse caso aqui, vamos lá. Empuxo, mesma coisa, né? Inserir a fórmula aqui. Empuxo. Então, vamos lá. Empuxo é igual a dl vezes volume deslocado vezes a gravidade, certo? Aí fica 288, que é o empuxo anterior, certo? O empuxo não muda, vezes a densidade do líquido. Essa densidade do líquido é o que o problema está me pedindo, a densidade do líquido B, que é o que eu preciso calcular. Eu não tenho essa densidade. Então, coloca aqui, ó, densidade do líquido vezes volume deslocado do líquido B. Volume deslocado, ó, aí eu tenho que considerar 3 centímetros, tá? Então, como é um cubo, não é? Bloco cúbico de aresta 4 centímetros, então vai ser 4 por 4 vezes 3, tá? Eu só considero o bloco que está imerso dentro da água. Então, vai ser, vamos lá, 4 vezes 4 vezes 3, ao invés de ser vezes 2, porque ele está mais mergulhado, né? Vezes a gravidade. Qual que é o valor da gravidade? A gravidade é sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 10 metros, tá? Aí você vai ter que fazer um novo cálculo aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Vai ficar o valor... Vamos lá. O valor vai ficar como aqui, ó? Então, só para a gente finalizar aqui, certo? Então, vai ficar como? Vai ficar 200 e... Vamos lá. Vai ficar 288 igual... 4 vezes 4 vezes 3 dá quanto? 4 vezes 4 vezes 3 vai ser 4 vezes 4, 16 vezes 3, né? Isso. 16 vezes 3 vai ser igual a 48, 48. certo? Então fica 48 vezes 48 vezes 10, que dá 480, desculpa. Certo? Não é 48 vezes 10, 480 vezes o DL, né? Vezes a densidade do líquido, certo? O que eu tenho que fazer agora nessa fórmula aqui? Eu tenho que isolar o DL, certo? Então, 480 ele não está multiplicando com DL, ele passa dividindo, tá? Então, vai ficar densidade do líquido B, né? Vamos colocar a densidade do líquido B, vamos colocar o B, vai ser igual a 280, vai ser 288 dividido por 480, ok? Quanto é que dá esse resultado aí? Quanto que dá aí? 288 dividido por 480 dá quanto? Então vamos lá, 288 dividido por 480 Dá igual a 0,6. 0,6, tá? 0,6 gramas, certo? Por centímetro cúbico, tá? Gramas
gramas por centímetro cúbico. Beleza? É isso aí. É isso aí, gramas por centímetro cúbico, ok? Então, esse é o resultado dessa questão. Então, se você for assinalar, 0,60. Entendeu? É exatamente isso. Tá? Difícil aí, pessoal? Não. Você tem que saber Não. a fórmula de empuxo, tá? Essa fórmula de empuxo é importante você saber aí para poder calcular isso daí. Certo? Ok? Bom, já estamos quase terminando a nossa aula. Vamos dar continuidade lá? Deixa eu voltar aqui ao texto anterior. Tá? Nós passamos por cima disso daqui. Então é importante, eu vou colocar isso daqui para você no resumão lá. Acabei esquecendo de colocar essa parte de empuxo, tá? Vamos voltar lá, aquela lição, né, anterior. Resumo de ciências naturais. Certo? Hidrodinâmica, né? O que vem a ser a hidrodinâmica aqui? 2 minutos e meio nós temos aí. Fluidos em movimento, tá? Falando em hidrodinâmica, fluidos em movimento. Então, nós veremos esses fenômenos relacionados aos fluidos em movimento, tá? Então, durante o estudo, nesse caso aí, os fluidos eles serão considerados ideais. Isto significa considerar constante a densidade do fluido em toda a sua extensão. Fluido incompressível, né? E desprezar as perdas de energia durante o escoamento, certo? Nós temos aí o princípio de Bernoulli, tá? Que ele é originariamente estabelecido para explicar a ação de um fluido, dentro de tubos, né? Onde você tem áreas de corte seccional, né? Então, numa figura que a gente vai mostrar aqui, ele mostra uma área menor e uma área maior, né? Então, vamos lá. Então, aqui ele mostra o seguinte, justamente isso, né? Então, na área mais estreita, o líquido ele se move com uma velocidade maior. Então, se ele tem uma velocidade maior ali, a pressão também ela é menor, tá? Então, se você tem a ideia, na realidade, do Bernoulli, ele explica justamente isso. Quando o líquido está passando por um tubo com seção maior, a velocidade desse líquido é o quê? É maior ou menor? É menor, né? Tubo maior, velocidade menor. Se a velocidade é menor, a pressão é maior, tá? Agora, quando ele passa por um estreitamento do tubo, o que acontece com o tubo? O tubo ele diminui de tamanho, ele é menor. Se o tubo é menor, a velocidade é maior. A velocidade sendo maior, a pressão é menor, tá certo? Nós vamos interromper nossa aula por aqui, vamos ter mais 10 minutos, tá? Depois a gente vai dar prosseguimento a esses estudos aqui, ok? Um abraço, até daqui a pouco. Falou, galera. Um abraço.